Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você estará vendo esse vídeo, mas hoje nós celebramos o Dia da Bíblia e eu gostaria de deixar uma palavra para você sobre essa celebração, o que significa celebrar o Dia da Bíblia. Nós, quando olhamos a Bíblia, parece que alguns amam a Bíblia e outros odeiam a Bíblia. E se odeiam é porque talvez não conhecem tão bem assim a Bíblia e o propósito dela. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre o quê? Quando você pega um livro e você lê um livro, ele está falando sobre o quê? Qual o propósito daquele livro, daquilo que você tem em mãos? Eu recomendo você que tenha a sua Bíblia física. Essa minha Bíblia, eu uso ela desde 2006, ela vai comemorar 20 anos, é a mesma Bíblia. E aqui tem as minhas anotações, eu às vezes coloco um post-it, às vezes eu faço correlações de textos e assim por diante. Ela tem um cheiro já de um pouquinho velha, mas eu gosto dela. Eu até pensei em trocá-la, mas eu vou ficar com ela e vou pedindo que o pessoal aí me ajude a renovar a sua capa. Então, eu recomendo que você tenha uma Bíblia. Se você não tiver, você pode nos procurar, que nós podemos também presenteá-lo com uma Bíblia. Mas eu gostaria já logo de início dizer a você por que você segue alguns textos da Bíblia e não segue outros. Porque um dos textos muito conhecidos que tem na própria Bíblia, e eu vou ler para você, porque mesmo não querendo que esse vídeo fique longo, é um texto muito conhecido, e é o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui diz, toda a escritura, no singular, é inspirada por Deus e útil para o ensino e correção. E a primeira pergunta que eu faço para você, e eu me deparei isso quando eu estive visitando alguns povos na África, e lá na África, principalmente em Angola, existia uma prática interessante, inclusive entre os cristãos da igreja. Eles, quando os filhos não obedeciam os pais, eles pegavam, e o filho saía do controle, eles pegavam o filho, levavam até a polícia e mandavam a polícia dar uma correção neles. E interessante, quando nós lemos Deuteronômio 21, e se toda a escritura é útil, por que a gente não segue Deuteronômio 21, 18, que diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Está escrito, não é? Já viu aquela pessoa que diz assim: não, mas está escrito na Bíblia. Não, mas é para seguir isso daqui? E aí vem com outro texto para reforçar de que toda a escritura é útil, mas esse texto aqui é útil. Percebe onde começam as confusões? É assim que nós devemos tratar os nossos filhos que são rebeldes, que têm problema com álcool.
devemos levá-los aos homens da cidade, no caso lá, em Angola eles levavam para os policiais, e os policiais davam uma pegada. Você acha que resolve? É interessante que quando nós olhamos essa experiência, alguns dizem assim, não, mas está escrito na Bíblia. Tome cuidado quando alguém chegar para você e com essa afirmação. Não, está escrito na Bíblia. Você tem que fazer. Bom, peraí, eu tenho que fazer o quê? Uma outra forma que nós abordamos a Bíblia, e isso é muito presente entre os crentes, é de que a Bíblia é um manual da vida. Quando você trata a Bíblia como um manual, você reduz demais a Bíblia. E eu vou mostrar para vocês com outros textos bíblicos. Primeiro que brasileiro não gosta de manual e nem lê manual. E aqueles que acreditam que a Bíblia é simplesmente um manual, eles tratam a Bíblia realmente como um manual. Só lê quando deu algum problema no equipamento, não é isso? Quem lê manual quando chega o equipamento em casa? Pouca gente lê. E hoje em dia, pouquíssimas pessoas leem a Bíblia e só leem quando tem um BO para resolver aqui e ali. Mas também tem gente que usa a Bíblia como amuleto. As pessoas colocam a Bíblia aberta lá no Salmo 91, dentro de casa, colocam no console lá do carro, deixa aberta, no comércio, na porta do comércio, como se fosse um amuleto que vai trazer proteção, porque isso faz parte da cultura brasileira também, essa cultura, né, um pouco assim, de superstição. Mas logo de saída eu gostaria de dizer a você que na Bíblia você vai encontrar a palavra escrituras no plural e escritura no singular. Por exemplo, Lucas capítulo de número 24, quando nós olhamos esse texto, e é importante você anotar esses textos, porque eu vou dar textos a você que normalmente a gente não fala sobre as escrituras. E Lucas 24 diz assim, no versículo de número 27, é Jesus quem está falando e é Lucas quem está escrevendo. E começando por Moisés, Jesus, começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, no plural. Esse é o primeiro elemento. Se você for para o versículo de número 24, no mesmo capítulo, você vai entender melhor. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus usa ou Lucas usa essa expressão todas as escrituras, ele está fazendo uma referência ao Pentateuco, a todos os profetas e os salmos. E quando nós olhamos essa lei de Moisés, os profetas, os salmos, que síntese nós fazemos do Antigo Testamento? Basta você continuar lendo o texto. Versículo de número 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Principalmente porque o Novo Testamento não estava escrito nessa época que Lucas escreve essa carta. Então, para compreender as Escrituras, essas Escrituras do Antigo Testamento, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual a síntese do Antigo Testamento? A culpa humana. E como a culpa humana é resolvida? Resolvida com perdão, graça, arrependimento para todas as nações. Percebe do que a Bíblia está falando? Do que Jesus está resumindo todas as escrituras da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Por isso que nós não usamos o Deuteronômio para corrigir os nossos filhos. Porque existe uma revelação que vem ganhando progressão e vem ganhando consciência nas nossas mentes. Não basta você dizer, está escrito e precisa fazer aquilo que está escrito.
Não basta usar a Bíblia como manual, não basta ter a Bíblia como amuleto, isso não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é você ir compreendendo essa síntese de que vai falando. E é interessante que, quando nós olhamos esse texto, no versículo de número 49, vem mais um outro elemento que já é bem adiantado, aonde o texto continua: vocês são testemunhas destas coisas. E no versículo 49 vem um elemento extremamente importante: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Que promessa? Que Jesus está se referindo aos discípulos, e que numa caminhada com os homens de Emaús, Jesus faz uma síntese do Antigo Testamento. Tem gente que passa 10 anos falando sobre o Antigo Testamento e não consegue fazer uma síntese sobre a culpa humana e sobre como ela é perdoada, como a graça é derramada sobre as nações. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus está falando aqui sobre o Espírito Santo. E quando nós olhamos a questão do Espírito Santo, e eu quero fazer com você também um caminho do Antigo Testamento até a primeira chegada de Jesus, mas o texto já avança no Espírito, precisamos voltar para Mateus. Mateus capítulo de número 4, onde vemos Jesus iniciando o seu ministério. Por quê? Quando lemos capítulo de número 4, e vamos para o versículo de número 17, o texto diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual era a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. A Bíblia é a revelação da lei do reino de Deus. Ela não é simplesmente um manual, um amuleto. Ela é uma revelação da lei do reino de Deus. E quem entendeu muito bem isso foi Tiago. Tiago, capítulo de número 2. São textos que nós precisamos guardar. Diz assim, Tiago 2:8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, olha só, por que Tiago não usa nas Escrituras? Parece que Tiago percebe que existe na Escritura um espírito que mostra um caminho alinhavado, de que quando lemos este livro, a Bíblia, nós vemos a lei do reino encontrada na Escritura. E Tiago vai resumir essa lei do reino. O que significa, de forma resumida, essa lei do reino? Ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A Bíblia fala sobre a lei do reino de Deus, fala sobre a lei da liberdade, só nesses textos que nós já lemos. Porque existe uma verdade universal, e ele vai explicar. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, aqui, além da Bíblia revelar que existe a lei do reino de Deus, a lei da liberdade, nós temos uma primeira verdade universal que vem do espírito da Escritura, que é a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, mas eu nem vou entrar aqui porque o vídeo seria muito longo. Então, nós temos essa dinâmica. Jesus vem falar sobre o reino,
A Bíblia fala sobre o reino, a lei do reino de Deus, a lei do reino da liberdade. Mas quando nós olhamos, nós vamos verificar que ela fala sobre a lei do Espírito, porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não sabe do que ela está falando. Ele só fala que lá está escrito e você precisa seguir, mas não entendeu a lei do Espírito, a lei do reino, a lei da liberdade. E aí, quando nós vamos para Paulo, e nós podemos ver vários textos do apóstolo Paulo, e vemos essa lei, que é a lei do Espírito, nós podemos verificar alguns textos, por exemplo, de Romanos. Vamos para Romanos, capítulo de número 5, que fala todo esse processo. Mas no versículo 5 do capítulo 5, ele diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você sabia que tem muita gente que lê a Bíblia sem o Espírito Santo e faz barbaridades com ela? Porque eles não conseguem, essa pessoa não consegue entender a lei do reino, a lei da liberdade, e não tem o Espírito, porque o Espírito foi dado àqueles que entraram nesse processo de confissão dos pecados e entender o reino de Deus que chegou. Mas quando nós vemos essa questão do Espírito, tem um outro texto de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Quando nós lemos esse texto de Paulo, na sua segunda carta, ao capítulo de número 3, vai falar sobre essa mesma lei do Espírito. E aqui, a partir do versículo de número 2, ele diz assim: Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo está escrevendo uma carta para dizer que os seus ouvintes são uma carta. Que interessante. Vocês demonstram, versículo de número 3, que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanas. Ou seja, nós temos a Bíblia, é a revelação da lei do reino de Deus, que fala sobre a lei da liberdade, que demonstra a lei do Espírito que atua em nós e que transforma o nosso ser numa carta viva, porque ele vai falar aqui nesse mesmo texto sobre a letra que mata, sobre palavras da Bíblia que estão apenas nas nossas línguas, nas nossas bocas, mas não estão no nosso coração. Porque ele vai dizer que esta carta escrita, uma carta de Cristo, resultado no ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, escreve as coisas do reino no coração humano. Versículo de número 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Percebe? De que espírito nós estamos falando? As pessoas de que espécie de espírito elas são? Porque daqui a pouco nós vamos ver um outro texto de Jesus. E aí precisamos ler todo esse texto em casa, mas chega lá no versículo de número 13, do capítulo de número 13, 2 Coríntios, ele diz assim: Não somos como Moisés, que colocavam um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou. Pois até hoje, olha só, o Paulo está falando da época dele e nós estamos falando da nossa época. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, quando é lida o Pentateuco, quando é lido os profetas, quando é lido os salmos, um véu permanece, principalmente quando a pessoa diz, não, mas está escrito lá.
Não, mas está escrito o quê? O que fala? Que síntese nós fazemos sobre a lei do reino, da liberdade, do Espírito que está atuando? Esse véu não foi, o véu permanece, não foi retirado, porque somente é em Cristo que ele é removido. E aí nós entramos num outro elemento extremamente chave sobre a Escritura, ou se você quiser pôr no plural, as Escrituras, que Cristo é o elemento chave. Paulo vai usar em Efésios, numa outra carta, porque Paulo entendeu muito bem o Evangelho. Efésios, capítulo de número 3, nós teríamos que ler todo o capítulo, mas ele diz assim, a partir do versículo de número 4: ao lerem isso, ao lerem a minha carta, que eu escrevo para vocês, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério. A Bíblia é a revelação sobre o mistério que estava oculto a todas as nações, a todas as pessoas. Que mistério é esse? O mistério de Cristo. Você já viu pessoas que citam a Bíblia para lá e para cá, mas poucas vezes você vê ela entrando numa referência sobre Jesus, o Cristo? Não, mas o Cristo, mas Jesus, ele disse isso. Ela cita vários textos, mas dificilmente ela tem uma intimidade em fazer uma correlação sobre o Cristo, sobre Jesus, porque o mistério revelado que vem através dessa carta que ele escreve é o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, a lei do Espírito. É o Espírito quem revela. Por isso que tem muita gente que cita a Bíblia, mas sem o Espírito não chega ao mistério que é Cristo e não chega a Jesus que é o Cristo. Mas elas têm várias citações sobre a Bíblia, sobre o final do mundo, sobre profecia, sobre cura, sobre milagre, mas não tem nenhuma intimidade com Cristo, inclusive dentro das igrejas. Significando que mediante o evangelho, e essa é a boa nova, toda vez que você lê essa palavra evangelho, e o Paulo ele acredita nessa boa nova, na revelação desse mistério. Ele diz no versículo 7: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Existe uma outra lei, a lei da graça de Deus atuando na vida das pessoas cujo espírito chama para serem misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós olhamos esse texto nessa centralidade do mistério de Cristo, vem um dos textos mais importantes, que está em João. João cita esse texto na fala, na boca do próprio Jesus, o Cristo. Em João, capítulo de número 5, nós teremos que ler a partir do versículo 31 até o 47, mas depois leia em casa, ok? Que diz assim, vou ler a partir do versículo 37 do capítulo 5. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Olha o que Jesus vai dizer, porque pelo contexto, se nós voltarmos para o capítulo de número 5, no início, formos lá para o versículo de número 16, nós estamos falando dos judeus. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, e Jesus está falando sobre esses judeus, esses homens da lei, esses fariseus. Ele diz assim, olha o que ele diz: vocês nunca ouviram a sua voz, a voz do meu Pai, nem viram a sua forma. Como que pode pessoas que conhecem as Escrituras, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, nunca terem ouvido a voz de Deus? Como pode? Pode porque é um conhecimento só que
intelectual. Nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Jesus está dizendo a esses homens, olha, a palavra de Deus não habita em vocês, embora vocês tenham aí um vasto conhecimento sobre o Antigo Testamento, mas ela não habita em vocês. Esse negócio é muito importante nós pararmos e analisarmos. Porque nos nossos dias nós temos milhares de pessoas que leem a Bíblia, mas não permanece delas a palavra de Deus. A palavra de Deus não habita o coração delas, pois não creem naquele que ele enviou, que sou eu, o Cristo. Por isso o mistério de Paulo precisa passar por Cristo. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Ou seja, existe uma lei que está intrínseca aqui, toda a Escritura, ou as Escrituras, como no plural aqui em João, fala de uma pessoa, de um mistério, Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer várias vezes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Percebe o centro? Quando nós olhamos a esse propósito de nos tornarmos cartas e celebramos o dia da Bíblia, nós somos desafiados a nos tornarmos cartas vivas, cartas de Cristo ao mundo, e não meros repetidores de textos bíblicos sem essa dimensão de que a Bíblia é a revelação da lei do reino de Deus, da lei do Espírito Santo, do mistério de Deus em Cristo Jesus, da lei da liberdade. A minha oração e o meu desejo é que você, a cada dia, tendo essas diretrizes ao se aproximar de um texto bíblico, você possa receber a revelação que vem do Espírito através das Escrituras, para que você, a cada dia, se torne uma carta viva. E aí você não vai precisar celebrar o dia da Bíblia, porque a Bíblia todos os dias vai ser celebrada por você, porque você está entendendo as coisas, está entendendo Deus, está entendendo quem é você, e todos os dias você vai se alegrar e vai celebrar a Bíblia ou a palavra de Deus no seu coração, porque você lê e você tem ela no seu coração. Se você quiser ter uma aproximação sadia e saudável com a Bíblia, venha nos visitar, venha nos procurar. Nós temos pessoas aqui na igreja que já entenderam esse processo. É um processo contínuo debaixo da condução de Jesus, não é debaixo de um guru, de um pastor, não. É debaixo da condução do Espírito, onde todos nós somos discípulos de Jesus, não é? O que fazemos é uma facilitação, um acompanhamento, um ao outro, tete a tete na leitura, mas venha para um lugar saudável que pega a Bíblia, pega as Escrituras, a lei do reino, a lei do Espírito, a lei da liberdade, o mistério em Cristo Jesus, as cartas vivas, e dessa forma nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus a cada dia. Um forte abraço e que Deus te abençoe.